Olá, esse é o Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e nesse episódio vamos falar sobre as energias do futuro. Quais fontes estão sendo desenvolvidas para prover uma energia renovável e sustentável para setores produtivos e cidadãos mundo afora? No episódio anterior abordamos o consumo eco-orientado, explorando as estratégias adotadas por empresas de varejo e serviços para atender as demandas desse novo perfil de consumidor. Nesse episódio, vamos explorar a energia do futuro, com o maior engajamento e comprometimento de indústrias e corporações com a agenda ESG e a transição energética. Novas fontes de energias estão sendo exploradas, com vistas a uma geração cada vez mais limpa. Para falar sobre esse tema, recebemos a Aline Rodrigues, coordenadora da Gerência de Energia na FIENG. Obrigada, Silvia. Obrigada, CEMIG Sim, pelo convite. E Ricardo Fernandes, consultor de empresas no setor energético. Oi, Silvia. Obrigado pelo convite. Prazer aqui participar. Obrigada por vocês estarem aqui conosco e terem aceito o convite. Vamos entender melhor o panorama atual das fontes alternativas de energia, porque são muitas tendências e muitas opções, né? Quais vocês diriam que são essas principais tendências dentro e fora do país? Dentro do Brasil e até fora do Brasil, a principal tendência é o nosso solar. Minas Gerais é sucesso total em geração de energia fotovoltaica. Essa fonte ela tem crescido muito no país, tem tomado, grande parte hoje da nossa geração e a tendência é crescer cada vez mais, tanto a solar quanto a eólica. Também nós temos muitas outras fontes ainda que podem crescer e tornar essa nossa alternativa de fontes renováveis, como biomassa, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer nunca que o Brasil ele já é um país onde a maior parte, quase 90% da nossa matriz, ela já é renovável. Isso é fruto aí de decisões feitas há décadas atrás por outros governos, que inclusive durante muito tempo foram questionadas por conta do regime de chuvas e tudo mais. Com o passar do tempo se provaram aí decisões acertadas, do ponto de vista de estratégia de país, para onde que a gente vai. De fato, além das fontes hidráulicas, com todas as represas que a gente tem, as usinas hidrelétricas, as pequenas também, as PCHs, o Brasil despontou aí, nos últimos, tem despontado, enormes investimentos, públicos e privados, nacionais e internacionais, na solar, na eólica também, bastante investimentos ali consideráveis. A gente tem visto também anúncios em plantas, em fazendas solares flutuantes, aproveitando a lâmina d'água ali de alguns reservatórios, de algumas represas, Isso começa a pipocar um casinho ou outro, um estudo ou outro, mas isso já se revela uma tendência. A gente tem visto também eólica offshore, com as torres ali afastadas da terra, e os cabos ali trazendo energia para a terra gerada pelos ventos, e cada uma delas tem os seus desafios, Além dessas tem hidrogênio verde, que muito tem se dito, estudo comentado aí ultimamente. Mas o Brasil, acho que notadamente, ele já está na vanguarda da questão de renováveis. Inquestionavelmente tem uma janela de oportunidade para consolidar essa presença no tema renováveis. Eu queria complementar essa sua fala sobre as hidrelétricas, A hidrelétrica é fundamental para manter essas fontes intermitentes, Solar, eólica são fontes intermitentes, não geram o tempo todo. Como a gente fala, é aquela fonte base, aquela que sustenta o sistema elétrico, porque ela pode ser acionada. É fundamental que o crescimento das hidrelétricas também continue, das pequenas centrais hidrelétricas também continue no Brasil. Um trabalho em conjunto, E também tem outras fontes alternativas que têm me impressionado muito, por exemplo, o biodiesel de Macaúba, o biogás de resíduos. No Brasil, muitos projetos estão em desenvolvimento tendo como base as fontes limpas, Tem exemplos concretos de iniciativas já testadas e validadas com outras fontes de alternativas de energia? Quais delas que vocês diriam aí que estão mais avançadas nessa questão? Claro que a mais avançada delas é as alternativas dos resíduos de cana-de-açúcar, onde nós utilizamos ali da vinhaça, da torta de filtro e do próprio etanol para geração de energia elétrica e outras fontes. Uma fonte que tem crescido muito é a questão do resíduos sólidos urbanos também,
lodo de estação de tratamentos de esgoto. Tem a questão do biogás, biometano aí, dos resíduos sólidos urbanos ou até mesmo, né, de resíduos da agricultura. Isso tem crescido muito do Brasil. Nós temos exemplos concretos, né, de usinas aqui em Minas Gerais, por exemplo, de geração de biogás por meio do resíduo, que a gente fala resíduo do lixo mais comum, e outras também no sul do Brasil, que também são exemplos de sucesso. Aqui em Minas tem uma política desenvolvida, vai passar por outros aprimoramentos, mas tem uma regulamentação do biometano, né, junto ao governo de estado. A FIENG, ela, né, instigou a este grupo de trabalho, fomos muito bem recebidos para contribuir com esse desenvolvimento dessa política do biometano aqui em Minas Gerais. E a gente não pode esquecer também que o Brasil tem a maior frota de carro flex do planeta. Hoje, a gente tem visto, né, cada vez mais a chegada dos carros elétricos, mas no final, entre aspas, a poluição ou a pegada de carbono, enfim, de cada um deles é praticamente a mesma. As emissões de um carro flex ou um carro a álcool é praticamente a mesma. São diferenças mínimas, né? Mas essas fontes, né, de energia, né, complementares ali, que a Aline acabou de destacar, só reforçam o ponto do potencial do Brasil. Tem bastante água, a gente tem bastante vento, a gente tem o setor de agro do Brasil, né, já tem uma indústria, de novo, super consolidada, né, da cana-de-açúcar, também herança dos governos lá de trás, de manutenção desses programas, né, pró-álcool, e para essas outras fontes, né, eu não tenho dúvida que o Brasil vai conseguir explorar isso muito bem, mas a gente não pode também perder de vista a necessidade do pareamento, né, do alinhamento, o norte das políticas públicas, né, onde que os governos, né, sucessores, um do outro, não o governo de plantão, quer investir, né, porque senão a gente só perde tempo como país, né, não dá para durante 5 anos ir para um lado, depois 5 anos ir para o outro, então a gente tem que ter realmente uma política de país, né, porque esses projetos levam tempo, né, levam muito tempo para se consolidarem, para criar toda a regulamentação, segurança jurídica, todos esses elementos que são importantes também para esses tipos de investimento. Bom, escutando você, eu lembrei do hidrogênio verde, né? Que é uma fonte que ganhou um destaque pelo seu potencial renovável, uma vez que ele não emite gases poluentes durante a combustão e por ser armazenável também, um atributo que o diferencia de outras fontes de geração, né? Como a gente já está conversando aqui, as fontes solares e eólicas, elas já estão consolidadas, né? Na matriz elétrica nacional, mas como que vocês percebem o avanço dessas outras fontes renováveis, como eu citei agora do hidrogênio, o gás natural, a biomassa, houve um avanço e quais seriam esses principais desafios na aplicação no setor de energia? Também vai muito de encontro com isso, Ricardo, das questões públicas? Eu acho que sim, Silvia, de forma geral, né, em benefício do tempo, o hidrogênio verde sim é uma realidade. Tem sido investidos aí no planeta trilhões de dólares nesse assunto, então não é um negócio de aventureiro. Indo aqui, afunilando para o Brasil, né, a gente tenta começar a discussão pelo fim, né, então como que eu vou exportar o hidrogênio verde? É muito uma discussão de aonde vai ficar o porto, como é que vai ser o tipo do navio, isso e aquilo. Invariavelmente, boa parte dessas discussões indicam ou parecem que a exportação pode ser feita via Nordeste, até por uma questão de proximidade com a Europa e tudo mais, o que tem a ver com a diminuição da dependência da Europa, do gás da Rússia e essas coisas todas. Porém, para fazer o hidrogênio verde, precisa fazer uma eletrólise para separar a água, né? E o Nordeste, todo mundo sabe, historicamente, a gente sabe que é um lugar que não tem muita água, né? Tanto que sofre com secas ali há décadas e décadas e décadas, né? Por isso que no começo, né, eu comentei alguns pontos de oferta de energia, pensar bem onde que vai se investir, o tempo desses investimentos, porque será que não seria melhor termos aí mais usinas, porém menores, espalhadas pelo país para gerar energia pelo hidrogênio verde nos lugares em que tem mais água, por exemplo? Alinhados com os planos de desenvolvimento, né? Minas é conhecida como o próprio chefe fala, né? O Mazanese sempre comentou, Minas é a caixa d'água do país. Então, será que não era melhor ter ali uma usina gerando energia para o consumo, para o desenvolvimento regional, e isso espalhado pelo país todo? Eu moro aqui em São Paulo, então imagina, por exemplo, aqui na região da Billings ou da Guarapiranga, que são represas enormes que existem aqui,
Além disso, tem a questão do custo e da escala. A energia do hidrogênio verde é muito cara, tem que achar o equilíbrio disso, né? Isso é o tempo, né? Assim como há alguns anos atrás a energia solar, né, os painéis eram caríssimos, hoje não são, né? O hidrogênio verde vai passar por esse ciclo. A questão do armazenamento e transporte é um desafio de tecnologia grande, infraestrutura e logística. Não adianta você ter um porto ou, enfim, a cadeia inteira tem que estar funcionando bem. Combustível fóssil, né, o custo ele é ainda infinitamente menor. E a gente está muito atrasado ainda, o país, né, com relação à regulamentação, incentivos, a parte fiscal, para a questão do hidrogênio, né? Então, assim, devemos sim continuar pesquisando, investindo, aproveitar uma janela de oportunidade para acelerar o crescimento do país, mas olhar também um pouco para dentro, né, e não pensando talvez só na questão de exportação, né? O Brasil, todo mundo sabe, tem aí regiões muito díspares, né, do ponto de vista de desenvolvimento, e eventualmente isso pode ser essa fonte, esse setor, esse mercado pode abrir uma janela, ou vai abrir uma janela muito interessante de desenvolvimento. Então aí vai a pergunta de milhões, né? Quando que a gente vai finalmente conseguir vivenciar essa chamada energia do futuro? Temos tudo na mão, né, como vocês bem colocaram aqui, muitos são os desafios, mas qual a perspectiva quanto aos avanços vistos até então e em relação à utilização dessas fontes alternativas? Silvia, eu acho que é uma questão de visão de dois lados, né? Hoje a sociedade ela já pode viver, por exemplo, utilizando energia solar ou energia eólica, a exemplo que o trabalho que a CEMIG Sim fornece, né? Que é os consórcios de geração distribuída, onde é oferecido tanto para residências, para pequenas empresas, para indústrias, a possibilidade de adesão a um consórcio de geração distribuída, no qual eu consumo energia limpa, renovável. Mas o outro ponto que, quando se fala em sociedade, a gente tem que pensar também que a gente está passando, é uma questão que é muito levantada hoje, né? O que é uma transição energética justa, sendo que hoje as fontes elas já estão bem consolidadas, mas só que a nossa conta só cresce devido a subsídios no setor e outros encargos. A sociedade hoje ela já pode viver isso. Claro que ainda para se ter um veículo elétrico, o custo é muito alto, para você ter outras alternativas de utilização da energia ainda é muito alto. Né, o setor elétrico ele é muito complexo, né, e não é trivial para as pessoas entenderem isso. Então, quando a gente fala em empresas, quando a gente fala com o público que trabalha focado com isso e tudo mais, é mais fácil essa discussão, consórcio, eu posso comprar de quem eu quiser e tudo mais, mas, de uma forma geral, o público não sabe isso. O público quer saber se eu estou pagando menos, o público quer saber se eu posso trocar a data do vencimento, o público quer saber as coisas mais simples, né? Então, acho que, entre aspas, aí, o papel social, por assim dizer, de comunicar, de ensinar as pessoas, de massificar esse tipo de coisa, né? Isso podem ser projetos super interessantes. O quão mais rápido for isso, o acesso, as pessoas a usufruírem efetivamente disso, eu sei que não é a única resposta, mas eu acho que passa sim por uma questão muito grande de educação, né? E os desafios das utilities, né, vão ser proporcionais ali às suas áreas de concessão, né? Então, quanto maior a sua área de concessão e quanto maior ou menor o seu índice de desenvolvimento ali daquela determinada área, maior ou menor é esse desafio aí do ponto de vista de educação. Educação, educar a população para ela entender que não só a questão do uso dessa fonte, né, não só simplesmente utilizar, mas utilizar com eficiência, utilizar bem utilizado, né, não evitar o desperdício. A gente sempre fala que energia cara é aquela que se joga fora, né? Aquela que a gente desperdiça. Então, a nossa população precisa muito ainda dessa educação de como utilizar a energia e, principalmente, de entender por que uma energia renovável faz diferença. E eu acho que quando a gente também coloca os outros benefícios além do ambiental, né? É mais fácil, às vezes, das pessoas se envolverem, se interessarem, né? E aí eu pediria para vocês listarem exatamente isso. Quais os demais benefícios de se envolver em projetos inovadores a partir dessas soluções, além de, é claro, o impacto ambiental, né? Que todos nós já conhecemos e já é o mais divulgado, né?
Eu acho que o principal benefício é a geração de empregos e estímulo à inovação. Você vê como hoje o mercado exige mão de obra qualificada, empregos qualificados. Então, a geração de emprego hoje, o Brasil é um celeiro muito grande, né, de projetos. E como esses projetos vão gerar novos postos de trabalho e, claro, né, o estímulo à inovação, o estímulo ao buscar o que há de melhor e de novo. Assino embaixo o que a Aline falou, né, com um complemento aqui, uma referência, que as empresas do setor elétrico, né, elas têm ali, por lei, o tema do P&D, né, que é uma fonte de recursos ali, justamente, né, que as empresas têm que usar esses recursos para fomentar o que a Aline acabou de falar. E o setor, como eu falei, ele é muito complexo na cadeia inteira, geração, transmissão e distribuição, seja o que for o modelo de geração ali, né, então não falta oportunidade para modernizar, né? A nossa rede, de uma forma geral, é uma rede muito antiga, pelo país todo, de uma forma geral, então a rede precisa ser modernizada, né? Desde sempre a energia, ela foi, vamos dizer assim, unidirecional. Agora não, agora ela tem várias fontes, né? Eu mesmo aqui em casa coloquei o painel solar, quando é época de férias e tudo mais, que a gente viaja, enfim, as placas produzem mais, eu injeto isso na rede. Isso é um impacto na rede. Tem no tema aí, de novo, que a Aline comentou, de fomento da inovação, né? É um setor que ele tem que se reinventar, assim como outros setores se reinventaram, né? O varejo constantemente se reinventa, o setor financeiro, aqui no Brasil também é destaque global, e acho que tem ainda muito tempo para seguir evoluindo e transformando aí o setor, né? A próxima década, pelo menos a próxima década, vai ser uma década aí muito, muito bacana, de muita oportunidade, qualificação de pessoas. As utilities vão ter que aprender a vender. Até pouco tempo atrás não precisavam vender, o cliente era cativo, né? Não precisava mudar, então agora não, né? Tem o próprio processo aí do Mercado Livre, é uma questão super importante que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, então não faltam oportunidades, tampouco desafios, né? Perfeito, escutando você falar de P&D, né, na pesquisa e desenvolvimento, eu pergunto como que você percebe, ou melhor, vocês, né, percebem o empenho e o interesse mesmo do governo e de corporações para a transição da matriz energética global? Eu percebo um movimento muito grande, a exemplo de Minas Gerais, né, que assinou aí o Race to Zero, se comprometendo a redução das emissões de carbono, de gás de efeito estufa. E com isso, vem por trás todo esse comprometimento que hoje nós temos, né, do governo de estar colocando fontes alternativas, abrindo mercado, então trabalhando em regulamentações para que essas fontes alternativas cresçam. Hoje, o papel, né, do governo, vamos dizer assim, ele vai ser mais para regulamentar, para destinar ali algumas verbas, mas que o próprio setor produtivo, ele já está à frente disso, já buscando suas alternativas, porque o mercado também é uma exigência global, né? Você só consegue hoje fornecer, fazer para outros países desde que você tenha certificado de energia renovável, desde que você tenha uma produção limpa. Então, isso também é parte do consumidor. Então, é um movimento realmente global que vai permanecer aí, né, por muito tempo. Eu acho que o interesse é inquestionável, né? Como a gente falou aqui em algum momento, trilhões de dólares sendo investidos no mundo inteiro. Mas a gente, né, eu não quero falar especificamente de Minas, porque eu não sou especialista em Minas, mas do ponto de vista de país, a gente sabe os desafios que o nosso país tem. Tem uma oportunidade enorme, mas a gente, no final do dia, vai ter que passar e vai depender do governo com as diretrizes aí que a gente tem, que a gente vai precisar corrigindo. É isso mesmo, Ricardo. Eu acho que o interesse ele só vai crescer a cada momento que se passa, o interesse principalmente das corporações, né, de se mostrar que ela está passando pelo esse processo de transição energética. Nós vamos colher muitos frutos ainda com aumento de renda, aumento de emprego e de possibilidades de consumo. Eu falo que sustentabilidade tinha que ser assunto de mesa de bar, né? Quanto mais a gente falar sobre, dar bons exemplos do dia a dia,
termos conteúdos como esse aqui para a gente divulgar e mais alcance a gente vai ter, né, tanto com as pessoas quanto das possibilidades que são infinitas, né, como vocês mostraram hoje aqui. Gostaria mais uma vez de agradecer a CEMIG Sim pelo convite e ao Ricardo, né, por dividir esse momento tão importante aqui de discutir um assunto tão importante, né, que é as energias renováveis. Obrigado, Aline. Prazer foi meu. Muito legal esse formato do podcast aí que a CEMIG, sim, tem mantido, é um projeto super bacana, então parabenizar aí a todos os envolvidos, né, a Silvia e todos os demais ali que estão envolvidos. Muito contente de ter participado, espero que o conteúdo tenha sido bom e fico à disposição para outras conversas, outros papos. O setor é cativante. Maravilha! Quero agradecer também a você que ouviu o episódio. Continue acompanhando por aqui, em nossos perfis e plataformas digitais, conteúdos sobre tecnologia, energia e inovação. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Até o nosso próximo encontro.